Olá! Vamos dar início hoje a um novo estudo? Hoje vamos começar a estudar o Antigo Testamento. Mas nós não vamos começar diretamente no livro de Gênesis. Vamos recordar algumas coisas para que a gente possa ter assim aquela tranquilidade quando entrarmos no livro de Gênesis. Em primeiro lugar, o que é a Bíblia? Vamos começar por aqui. A Bíblia é o livro sagrado dos cristãos. No cristianismo, o livro sagrado é a Bíblia. Outras religiões têm seus livros sagrados, mas no cristianismo, a Bíblia é o livro sagrado dos cristãos. Cristãos são os seguidores de Cristo. Essa palavra Bíblia, ela vem do grego biblos, que significa livros, mas no plural, porque na realidade a Bíblia ela é um livro, mas dentro dela tem uma verdadeira coleção de livros. São 66 livros, escritos por 40 autores, pessoas que escreveram em épocas diferentes, lugares diferentes, não se conheciam, mas tem um trabalho, vamos dizer assim, uniforme, um trabalho que se encaixa. Parece que um passou para o outro, mas na realidade muitos escreveram em épocas tão diferentes, mas escreveram inspirados por Deus. O fato importante da Bíblia nem é tanto as suas divisões. O fato importante que a torna sagrado, ou melhor, que a torna sagrada, as Sagradas Escrituras, é o fato de serem inspirados por Deus. Todos os 66 livros, todos os autores foram homens inspirados por Deus. No Antigo Testamento, no livro de Jó, mais precisamente no capítulo 32, no verso 8, diz o seguinte: na verdade, há um espírito no homem, e a inspiração do Todo-Poderoso os faz sábios. Ou seja, a inspiração do homem não vem da sua mente, não é humana, vem de Deus. Segunda carta a Timóteo, capítulo 3, no verso 16, também diz o seguinte, que toda escritura inspirada é proveitosa para ensinar, redarguir e corrigir em justiça. Portanto, a Bíblia já fala na inspiração. E os livros que foram colocados na Bíblia não entraram de qualquer maneira. Esses livros passaram por uma seleção que se chama cânon, que representa uma vara reta, uma linha reta a seguir. Os livros foram lidos, separados, selecionados. Todo aquele que tinha algum tipo de heresia foi retirado, que continha lendas, mitologias. Esses livros foram excluídos. São aqueles livros que são chamados de apócrifos. São livros que não têm inspiração divina. Portanto, os profetas, eles eram simplesmente instrumentos de Deus. Deus usava os seus profetas, que eram chamados de videntes, de homens de Deus, de servo de Deus, boca de Deus. Eram os profetas, eles foram usados por Deus. Simplesmente isso. De si, do homem, do humano, não tinha nada. Nada a ver com isso. Portanto, os instrumentos usados por Deus foram os profetas, e se tudo isso acontece através da inspiração de Deus, então todo esse conteúdo, tudo que nós temos dentro da Bíblia, a fonte é uma, Deus. A fonte principal é Deus, na Bíblia. Portanto, nós vimos aqui então que o livro sagrado dos cristãos é a Bíblia, um livro que tem 66 livros dentro dela, uma verdadeira coleção de livros, e esses livros eles têm as suas divisões. Nós podemos ver aqui nas divisões da Bíblia que a primeira grande divisão são os testamentos. Testamento significa aliança, ou pacto, acordo. Ninguém faz uma aliança ou um pacto sozinho. Para mim, fazer uma aliança tem que ser com alguém. E no Antigo Testamento, a aliança de Deus, ela era com o judeu. Os planos, as promessas de Deus eram para os judeus. Lá em Jeremias capítulo 31, a partir do verso 31 até o 35, 36, ali traz uma promessa de Deus para o seu povo. E esta promessa se concretiza aqui, olha, a aliança de Deus, hoje no Novo Testamento, é com os cristãos. Portanto, então,
No Antigo Testamento, a aliança de Deus com os judeus. No Novo Testamento, a aliança de Deus com os cristãos. No Antigo Testamento, os judeus olhavam para a frente na expectativa das promessas de Deus, dos planos de Deus para a vida deles. Na Nova Aliança, ou seja, no Novo Testamento, a expectativa do povo de Deus já se cumpriu. Olha, o povo de Deus hoje olha para a frente e vê que os planos de Deus já foram concretizados com a vinda de Jesus. Vamos ver então os detalhes das divisões do Antigo Testamento. Primeiramente, no Antigo Testamento, ele foi escrito em hebraico e algumas passagens em aramaico, lá no livro de Daniel, onde o povo, enquanto estava no cativeiro da Babilônia, eles perderam a sua língua, o hebraico, e passaram a falar um dialeto que era o aramaico. Lembrando de Esdras e Neemias, quando voltam para a reconstrução do templo e vão ler os rolos, os pergaminhos, o que acontecia? O povo não sabia, não conhecia, não reconheciam mais a própria língua, tanto que eles providenciam um tradutor para que o povo pudesse entender novamente o hebraico. E o Antigo Testamento se divide em 4 grupos. Os 39 livros do Antigo Testamento têm essa divisão. Nós temos, primeiramente, o grupo da lei, de história, de poesia e de profecias. O primeiro grupo, também conhecido como Pentateuco, vai de Gênesis até Deuteronômio. Aqui neste grupo nós temos o início de todas as coisas, Deus criando o universo, Deus preparando o jardim do Éden, Deus criando o homem, a mulher, a chegada do pecado, o primeiro assassinato. Enfim, nós temos toda a trajetória do início de todas as coisas, podemos dizer assim. Esse período se encerra aqui em Deuteronômio, quando Moisés já tinha tirado o povo do Egito, já tinha passado os 40 anos com o povo no deserto. Quando ele chega em Deuteronômio, Moisés ainda sobe no Monte Nebo, onde ele ainda vê a terra prometida, mas Moisés morre aqui em Deuteronômio. Ele traz a história da morte de Moisés. Portanto, com a morte de Moisés, esse período se encerra. E começa um novo período de história com Josué, aquele jovem que andava com Moisés, que foi preparado para ser o sucessor de Moisés. Esse período de história, então, entra no livro de Josué, trazendo a conquista de Canaã, período dos juízes, a entrada da monarquia, a divisão do reino. Toda esta parte está contida aqui, neste grupo, que vai de Josué até o livro de Esther. E depois nós temos esse outro item, que é poesia, que vai de Jó até Cantares. Esses livros são considerados livros poéticos, incluindo neste grupo importantíssimo livro de Salmos. E no quarto item nós temos profecias, que são os escritos dos profetas, que começa em Isaías e vai até Malaquias. Aqui nesse grupo nós temos uma subdivisão, podemos dizer assim. Os 4 primeiros livros são considerados 4 profetas maiores: Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel. Maiores, literalmente falando, porque escreveram mais. Seus escritos são maiores. De Oséias até Malaquias, que são considerados profetas menores, na realidade, também é literalmente, porque os profetas menores, eles tanto profetizaram no Reino do Norte quanto no Reino do Sul, e eram profetas levantados por Deus, são homens de Deus. Portanto, é uma divisão, vamos dizer assim, literalmente falando, mas na realidade todos foram homens levantados por Deus. Nós temos aqui no Novo Testamento também a sua divisão em 4 grupos nos seus 27 livros, exatamente como no Antigo Testamento. Esses 27 livros são divididos em evangelhos, livro de Atos, epístolas ou cartas e o livro de Apocalipse. Os evangelhos, de Mateus até João, são 4 evangelhos. Esses evangelhos têm assim, também uma subdivisão, exatamente como os profetas. Nos evangelhos, os 3 primeiros eles são considerados semelhantes ou sinóticos.
ou seja, eles têm uma mesma ênfase, usam mais ou menos os mesmos milagres, então dá uma impressão de semelhança. Já o Evangelho de João, ele é diferente, ele é um evangelho mais espiritual. O apóstolo João escreve para quem já conhecia Jesus, ele já escreve para os cristãos, ou seja, ele escreve para a igreja. Então, ele mostra para esta igreja a divindade de Jesus. Ele apresenta Jesus como Filho de Deus. É um evangelho mais espiritual. O segundo item, livro de Atos, como aqui o segundo item do Antigo Testamento, história, também é um livro histórico. O Novo Testamento também tem a sua parte histórica, que está lá no livro de Atos. O livro de Atos começa com a ascensão de Jesus, depois vem a descida do Espírito Santo, e a partir daí começa o desenvolvimento das igrejas cristãs, começa o crescimento das igrejas. E é importante aqui nesse livro de Atos, traz a história da vida de Saulo, o jovem perseguidor da igreja, que após a sua conversão, ele se transforma no apóstolo Paulo, um homem usado por Deus. E neste livro traz as viagens do apóstolo Paulo. É interessante estudar aqui as viagens do apóstolo Paulo para se entender os motivos das cartas, que é o item seguinte, epístolas ou cartas que vão de Romanos até Judas. E são 21 as cartas, mas 13 dessas cartas foram escritas pelo apóstolo Paulo. As doutrinas da igreja cristã estão nas cartas. E aqui no último item, que é Apocalipse ou Revelação, o livro escrito pelo apóstolo João, quando ele estava prisioneiro na ilha de Patmos. Apocalipse é um livro considerado escatológico. Escatologia significa o estudo das últimas coisas, ou o tratado das últimas coisas. Significa os eventos que antecederão a volta de Jesus à Terra. Portanto, este é o último livro do Novo Testamento. O que nós vimos aqui? Duas divisões importantes na Bíblia, o Antigo e o Novo Testamento. Nós temos aqui a divisão do Antigo Testamento, lei, história, poesia e profecias, e a divisão do Novo Testamento, os Evangelhos, livro de Atos, as cartas e o livro de Apocalipse. É importante? Sim, mas o que nós temos de mais importante, como eu já disse aqui no início? É importante recordarmos essas divisões da Bíblia para continuar os nossos estudos, mas o que é importantíssimo na Bíblia, que a torna sagrada, é isso aqui, olha, a inspiração de Deus. O fato de os autores dos livros da Bíblia terem sido homens totalmente inspirados por Deus. Humanamente seria impossível. Gosto sempre de citar o livro de Isaías. É um livro tremendamente inspirado por Deus. Ele fala da vinda do Messias. Creio que ele nunca poderia imaginar que aquilo que ele escreveu aconteceria alguns séculos depois. Vamos encerrar aqui a nossa aula de hoje. Na próxima aula vamos encerrar esta introdução ao Antigo Testamento e vamos dar início então ao nosso estudo ao livro de Gênesis. Eu agradeço a sua atenção. Muito obrigada. Obrigada.